Olá, vai começar mais um Geografia na Quarentena. Turmas de nono ano, módulo 8. Ex, União Soviética e Rússia. Lembrando sempre para manter o isolamento social e todos os cuidados neste período de pandemia. Vamos lá? A gente vai começar a falar da Rússia no período até anterior à própria Revolução Russa. A essa altura do campeonato, as turmas de nono ano já estudaram a Revolução Russa nas aulas de História. Então, antes desse período da Revolução, a gente tinha o Império Russo. O Império Russo foi um dos maiores impérios de toda a história da humanidade, chegando a ter mais de 22 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, que corresponde a mais de 15% de todas as terras emersas em nosso planeta. Nessa época, o Império Russo ia desde a Europa Oriental até o Alasca e controlava largas faixas territoriais de toda a Ásia Central. Tinha protetorados sobre o território da China, como a Manchúria, o norte da Pérsia, a Mongólia, alguns territórios nos Balcãs e na Grécia, resultados das guerras russo-otomanas, né, ao longo do século XIX. Então, foi um dos maiores impérios, na verdade, do, do, da história da humanidade e o maior império contínuo do seu tempo. O Império Britânico tinha mais terras, porém eram terras espalhadas pelo planeta, pelos continentes. E o Império Russo era uma grande faixa de controle territorial. Essa grande faixa foi conquistada usando, na verdade, um sistema político-econômico que é o czarismo. O czarismo é uma monarquia, só que uma monarquia absolutista, nos moldes similares ao que você tinha na Europa durante a Idade Moderna, no século XVII. Você tinha um controle total nas mãos do czar. Né? O czar tinha um mando total no país, não havia parlamento, então não havia divisão de poderes. E essa monarquia absolutista ela é muito marcada por um forte militarismo e um forte expansionismo. E a gente sabe que sempre quando a gente tem um governo que é muito militarista e que é muito expansionista, muito nacionalista, que pode parecer muito grandioso no discurso, isso sempre está representando e sempre está sendo. Esse discurso está sempre sendo reproduzido em cima de uma população extremamente explorada. Então, para ver esse lindo discurso nacionalista do Império Russo, a gente tinha uma população muito numerosa e que vivia em extrema pobreza e em extrema penúria, né? Em todo o Império Russo, porque você tinha que trabalhar muito, né? As pessoas tinham que trabalhar muito para poder sustentar essa grandiosidade toda. E aí, como vocês sabem, né, explode a Revolução Russa e você teve todo o movimento popular dos camponeses, dos trabalhadores, se revoltando contra a carestia, o aumento, o custo de vida muito elevado, a pobreza, e enfim, e depondo, né, tirando o czar do poder e executando o czar mais tarde, e aí implementando um sistema socialista. E mais tarde, em 1922, a gente tem a Rússia sendo substituída pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, até numa tentativa de minimizar esse nacionalismo da Rússia. Uma tentativa, porque infelizmente a gente sabe que ao longo da história da União Soviética esse nacionalismo se preservou, que foi um dos grandes problemas da União Soviética. Esse mapa, né, mostra algumas áreas onde ocorreram as principais batalhas da Revolução Russa. A gente tem que lembrar que a Revolução Russa é uma guerra civil, então foi uma revolução extremamente violenta, em que a população teve que realmente se armar e lutar contra o exército russo e vencer o exército russo. E toda essa área que está em laranja, mais à esquerda do mapa, foram áreas que a Rússia perde com a Revolução. Para o ideal da Revolução Socialista, não fazia sentido ter terras recentes conquistadas. E toda essa região da Lituânia, Estônia, Letônia
uma boa parte da Polônia, da Romênia e a Finlândia inteira, na verdade, passaram a ser livres, né? Se libertaram com a Revolução Russa. Então a Revolução Russa acontece em 17, né? E a principal, né? O principal ano da Revolução Russa é 1917, 1918 nós temos o final da Segunda Guerra Mundial e essa faixa em laranja passa a ser um território independente. Tá? Os 3 países bálticos, a Finlândia, um grande pedaço de terra que vai para a Polônia e um pedaço de terra que vai para a Romênia. Eu botei um link ali embaixo, eu procurando mapas, eu encontrei essa série da História Viva Net, que é um site extremamente confiável de história. A gente tem que procurar sites confiáveis sempre e fugir de fake news. E esse site apresenta um resumo em 4, se não me engano, são 4 partes, né, em 4 arquivos diferentes, sobre a Revolução Russa. E fica uma sugestão aí para depois, se vocês quiserem revisar conteúdo ano que vem, a gente sabe que esse ano está sendo um ano complicado, esse link é bem interessante, tá bom? Então, vamos seguindo. Bom, e antes da gente avançar nesse terceiro mapa, eu chamo a atenção para uma coisa curiosa. É o terceiro mapa que eu trago para vocês hoje, e é os 3 primeiros mapas vieram em 3 línguas diferentes, e nenhuma delas o português. Então isso é bem curioso quando a gente faz buscas na internet, né? Às vezes as fontes mais confiáveis vão trazer imagens ou enfim, charges, ou parte do que esses sites trazem, não estão traduzidos. Mas a gente deve fazer um esforço para compreender, porque, na verdade, a gente está buscando fontes, às vezes, de uma qualidade maior, né? Fontes mais confiáveis, enfim. Para a gente entender como ficou a União Soviética, como ficou essa região da Rússia e do Império Russo após a instalação da União Soviética. Então, esse é um mapa raro, porque esse mapa ele só durou de 1917 até a Segunda Guerra Mundial. Então, esse mapa só é válido, na verdade, de 22, né, que é a criação da União Soviética, até a Segunda Guerra. Vocês reparam que em vermelho a gente tem a principal república, que é a Rússia. Então, República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Era o nome da Rússia. E a gente tem as outras repúblicas. Em verde, nós temos as 5 repúblicas da Ásia Central, que estão, nesse mapa, estão sendo chamadas de repúblicas muçulmanas. Olha que interessante. São chamadas de repúblicas muçulmanas ou quistões. Né? São essas grandes áreas da Ásia Central, de maioria muçulmana, que foram conquistados pelo Império Russo ao longo do século XIX, 18 e 19. Então a gente tem o Cazaquistão, o Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadjiquistão. Só que é curioso porque em azul a gente tem as 3 repúblicas do Cáucaso, que seria a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão. E, na verdade, a concentração de muçulmanos nessas 3 repúblicas também é grande. Mas essas 3 repúblicas estão numa área ainda mais conturbada, ainda mais estratégica, que é o Cáucaso. Essa alta cadeia de montanhas entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, que faz fronteira com a Turquia, com o Irã, muito próximo do Iraque também, e que tem várias questões de conflitos étnicos e de conflitos de fronteira, como a gente vai ver ao longo da aula de hoje. Em laranja, por fim, a gente tem a Bielorrússia e a Ucrânia, que eram, então, as repúblicas eslavas, além da Rússia, as repúblicas eslavas da União Soviética. Mas nós vamos ver que com a Segunda Guerra, toda essa parte aí próxima, essa área em laranja, vai aumentar. Por quê? Porque com a Segunda Guerra, a Rússia ela tem 2 momentos muito distintos da Segunda Guerra. O primeiro é uma tentativa de acordo de não agressão com a Alemanha nazista, que a gente obviamente sabia que não daria certo. Vocês também já estudaram isso em história. E na sequência, os soviéticos vão expulsando os nazistas que tinham invadido a Rússia, né, a União Soviética toda. Eles vão expulsando e vão conquistando áreas da Europa, e parte dessas áreas permaneceram sob o controle da União Soviética. E a gente vai ver isso no próximo mapa. E aí, como a gente vê nesse mapa, chamando atenção para essas repúblicas em vermelho, as repúblicas em vermelho mais
para a esquerda, tá bom? A gente tem Letônia, Estônia e Lituânia, que foram reconquistadas após a Segunda Guerra. Então, veja bem, primeiro elas foram conquistadas pelo Império Russo. Depois, quando se cria a União Soviética, essas repúblicas estão libertas. Aí Hitler conquista essa região, depois os soviéticos expulsam os nazistas, e aí essas regiões passam a ser controladas pelos soviéticos. Além disso, a Bielorrússia aumenta seu território, a Ucrânia aumenta bastante seu território, e a Moldávia, né, que é essa república próxima à Ucrânia, mais a oeste, também fazendo parte, então, da União Soviética. Tá bom? E aí a gente tem a União Soviética como um todo. Mas a gente sabe que isso não durou tanto tempo, porque a União Soviética começa a ruir. Então vamos falar um pouco da queda da União Soviética. Bom, a queda começa, sem dúvida, com os alto gasto que a União Soviética fez no setor militar e no setor aeroespacial. Né? A União Soviética e os Estados Unidos, ao longo dos anos 60 e 70, fazem uma grande corrida espacial, né, para ver quem botava o homem no espaço, quem mandava mais satélite, quem chegava à Lua primeiro, e também uma grande guerra atômica, uma grande disputa por quem conseguia produzir armas mais poderosas. Né? E tanto os Estados Unidos quanto a Rússia tiveram várias vitórias importantes nessas duas corridas. A Rússia, por exemplo, construiu a bomba atômica mais poderosa de todas. Para você ter uma ideia, o poder de destruição dela é tão grande que as bombas feitas após essa descoberta foram todas mais fracas, porque não haveria uso, né, para bombas tão fortes, a não ser o uso simbólico de dizer que a União Soviética era capaz de construir a bomba mais forte do mundo. Enfim, isso se agrava nos anos 80, quando o mundo atravessa uma forte crise financeira. A gente tem uma crise financeira muito forte nos anos 80, atinge muito o Brasil, atinge muito os Estados Unidos e atinge em cheio a Rússia. E aí a gente vai ter um secretário. A União Soviética não tinha presidente. Quem controlava, quem governava o país era o primeiro secretário do Partido Comunista. E nos anos 80, quem assume esse cargo é Mikhail Gorbachev. E ele instaura duas políticas que são muito importantes para a mudança da União Soviética. A Glasnost, que significa transparência política, é a redução da censura, né, que você tinha muito forte na União Soviética. Então, com a Glasnost, estaria mais visível as decisões políticas. E a Perestroika, que seria a abertura econômica e, a longo prazo, a criação de determinadas áreas na União Soviética, como áreas de livre mercado, com a entrada de algumas multinacionais, que acabou se intensificando bastante depois do final da União Soviética. Um aviso de que a União Soviética estava com os dias contados foi a reunificação da Alemanha, que acontece a partir de 89, com a queda do Muro de Berlim. Aí já nos anos 90, no início dos anos, de 1990 e no início do ano de 1991, Letônia, Estônia e Lituânia se declaram independentes. E na sequência, a própria União Soviética deixa de existir e eles criam a SEI. SEI é a Comunidade dos Estados Independentes. Fez parte da SEI todos os países, todas as repúblicas da ex-União Soviética, menos Letônia, Estônia e Lituânia. Então a SEI foi criada por dois fatores. Primeiro, para fazer uma transição lenta da União Soviética para repúblicas independentes. E por que essa transição lenta é necessária? Porque a gente não pode esquecer que a União Soviética tinha o maior acervo de armas do mundo. E era muito complicado você ter a União Soviética se dividindo em vários países e esses países com acesso a essas armas. Então a SEI teve um primeiro momento muito importante, estratégico, de administrar essa separação. E hoje ela ainda continua a existir a SEI, embora não enquanto um país, apenas como um acordo econômico, né? Quase que uma zona de livre mercado entre antigos membros da União Soviética. A Geórgia e a Ucrânia saíram da SEI ao longo dos anos por estarem em desacordo com a Rússia, que obviamente é o país mais importante aí desse grupo.
Tá bom? Então, hoje fazem parte da CEI a Rússia, a Bielorrússia, a Moldávia, Azerbaijão, Armênia, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. E a gente não sabe se a Armênia e a Azerbaijão vão continuar, porque a gente está vivendo um conflito muito forte nessa região nesse ano. A gente vai ver isso também mais à frente. Então, como eu disse anteriormente, o nacionalismo foi um problema muito grande para a Rússia, foi um problema muito grande para a União Soviética e hoje continua sendo um problema enorme. Tanto o nacionalismo da própria Rússia, como o nacionalismo e separatismo de várias regiões dentro da Rússia e dentro de outras ex-repúblicas da União Soviética. O primeiro mapa, à esquerda, todas essas áreas em vermelho, né, você tem em cinza a Rússia como um todo, e todas essas áreas em vermelho mostram áreas que pretendem se separar da Rússia, áreas que reivindicam independência. Na Sibéria, nas margens do Lago Baikal, no Cáucaso, a gente tem várias regiões. Aí andando um pouco mais para a direita, mas aí em cima do texto, a gente tem esse mapa que está assim, G1, né, a fonte do mapa, está mostrando 5 áreas próximos aí ao Mar Negro, que também lutam por independência. Você repara que você tem uma região da Transilvânia, ali entre a Moldávia e a Ucrânia, e essa região, ela na verdade, ela quer sair da Ucrânia e passar a fazer parte da Moldávia, e existe uma parte da Moldávia, existe uma parte da população da Moldávia que gostaria de fazer parte da Romênia, também é uma outra questão. A península da Crimeia, ali no Mar Negro, que já foi uma área de muita disputa entre os russos e os otomanos, também reivindica a independência da Ucrânia. A gente tem ainda essas outras regiões aí da Arcádia, né, entre a Geórgia e a Federação Russa, e tem essa Odésia do Sul, que está dentro do território da Geórgia, mas busca a separação junto com um pequeno território que está dentro da Rússia, que é a Odésia do Norte. Repara, a gente está falando de territórios muito pequenos, em minorias étnicas muito pequenas, mas que lutam por essa independência. Entre a Armênia e o Azerbaijão, existe o território chamado de Nagorno-Karabakh, que é um território que está tendo um conflito, né, na verdade, entre Armênia e Azerbaijão, para ver quem controla esse território, e está nas televisões essa semana, né? Tanques sendo explodidos por helicópteros, enfim. Essa guerra que está acontecendo lá é pela disputa desse território. O que a gente tem que saber de tudo isso, já que são territórios muito pequenos, com nomes muito complicados, enfim? A gente tem que saber que estão acontecendo por causa de nacionalismos, por causa de uma questão de xenofobia muito grande. A gente tem os russos, historicamente, controlando toda essa região e fazendo uma limpeza étnica, né? Os russos se colocando na frente dos outros povos dessa região. Um forte separatismo político dessas regiões e criando uma grande instabilidade, sobretudo nessa área do Cáucaso, que já está muito perto do Oriente Médio. A fronteira com a Turquia, a fronteira com o Irã, embora não faça fronteira com o Iraque está logo ali abaixo, essa região é a região que a gente tem o povo curdo, que é um povo nômade, que se envolve em muitos conflitos entre os governos desses 3 países que eu falei. Então, essa é uma região do Oriente Médio com muita instabilidade política. Tá bom? Então, a gente tem que estar atento para isso e temos que estar atento aí para os jornais para ver como vai se desenrolar esse conflito que está acontecendo em plena pandemia. Então, é isso. E aí, só para não falar apenas das guerras, dos conflitos, eu apresento para vocês o mapa econômico da Rússia. Na verdade, aí eu tenho a SEI. Esse mapa foi feito provavelmente no momento que a gente ainda tinha SEI, no final dos anos 90, início dos anos 2000. Mas é interessante, porque na verdade a organização econômica se dispõe ainda como se houvesse uma ligação entre esses países. O que eu vou chamar a atenção desse mapa? Eu chamo a atenção que as áreas industriais, né, as áreas que estão em laranja,
estão sobretudo na parte europeia, estão sobretudo próximo a Moscou, sobretudo próximo à Europa Oriental. E a gente tem um grande destaque aí na Rússia para essas bolinhas pretas maiores, esses círculos pretos maiores, que são as reservas de carvão, as pirâmides, os triângulos amarelos muito presentes, que são as reservas de petróleo, e os quadrados vermelhos, que são as reservas de gás natural. Além de todos os minérios, os outros minérios que estão aí descritos, eu chamo a atenção para esses três: carvão, petróleo e gás, porque são os combustíveis fósseis. E a Rússia é o maior produtor de combustíveis fósseis do mundo, sobretudo quando você soma carvão, petróleo e gás. Então, a gente tem aí uma questão estratégica muito grande para a indústria russa, né? Uma oferta muito grande de energia, uma oferta muito grande de matéria-prima energética. E chama atenção também para essas linhas pretas, que são os oleodutos. Oleodutos que carregam, né, o petróleo, o gás natural, várias regiões ali centrais, na divisa com a China, já no Cazaquistão e tal, e levam até a parte europeia da Rússia e levam até o Mar do Norte, ali na Alemanha. Repara, então esses oleodutos, eles levam a produção também de petróleo para ser exportada aí pelos portos europeus. Os portos são uma questão muito importante para a Rússia também. Por quê? Porque apesar de ter um litoral muito grande, a maior parte do litoral da Rússia está congelado o ano todo. Perdão. Tudo aquilo ali que é Oceano Glacial Ártico, aquilo fica congelado. Então não serve para um porto mercantil, para um porto comercial. Então são poucos os portos russos. A gente tem o porto de São Petersburgo, que está ali sinalizado até com uma estrela, né? A gente tem a cidade de São Petersburgo. A gente tem o posto de Rostov, que está ali também com uma estrela no Mar Negro. Então, um porto muito importante, que se comunica com o Mediterrâneo, com o sul da Europa. A gente tem o porto lá do outro lado, quase no Japão, a gente tem o porto Vladivostok. Então, eles são os três principais portos marítimos da Rússia. Aparecem alguns portos ali na região do Mar de Barents, né? Mas são portos de verão e são portos muito ligados à pesca, muito ligados à pesca de baleias, não são grandes portos comerciais. Tá bom? Só para falar um pouco de economia dessa região, essa videoaula é mais curtinha, espero que vocês tenham gostado e um grande abraço para vocês. Encerrando mais uma vez, falando que todo esse nosso estudar diferente de hoje em dia, ele precisa ser feito com o apoio da família. A família é fundamental mais do que nunca, né? É preciso que os alunos se esforcem, vençam a preguiça, né? Leiam sim, isso importa. Olha como a educação importa, olha como a ciência importa. Isso vai nos salvar, é isso que vai salvar a gente, né? Então, se esforcem, se cuidem, fiquem em casa e cuidem dos seus, que a gente vai vencer isso junto. Grande abraço.